O evangelho de hoje fala do mistério silencioso do reino de Deus, um mistério que não depende da pressa humana, mas da paciência de quem confia. Jesus compara o reino a uma semente lançada na terra, pequena, quase invisível, mas cheia de vida. O agricultor dorme, acorda, segue seus dias e, sem perceber, a semente brota, cresce e frutifica. Assim também é a ação de Deus em nós. Ele trabalha no escondido, transforma o invisível em vida nova, mesmo quando nada parece acontecer. A graça age no tempo certo, com calma, constância e com amor. O reino de Deus não nasce no meio do barulho ou da força. Ele nasce na simplicidade dos gestos bons, na fé que persevera, no amor que não desiste. É o pequeno grão de mostarda que um dia se torna árvore, abrigo, sombra e vida para muitos. Esse evangelho é um convite, então, à confiança. Deus está agindo, mesmo quando a terra parece seca, mesmo quando a colheita ainda não pôde ser feita. Vou falar desse assunto com o padre João Bosco, que está aqui hoje para tomar café comigo e com o Rodolfo. Bom dia, Wilker. Tudo bem? Tudo alegria. Estava ali ouvindo o Rodolfo dizer que é só pedir que ele toca? Uai, é PIN, né? Eu tenho uma do Tunic Tinoco ali, agora você me fala. Eu conheço algumas, Você sabe que toda vez eu falo pro pessoal pedir música, e aí ele fala assim, não, se eu souber, eu canto. Aí eu acho que o povo fica com medo. Tipo, é lógico, é. Você passar vergonha no menino. Aí a hora que eu entrei, eu achei que essa camisa era do Corinthians, preta com distintivo no peito. Esse é o uniforme. Era o uniforme aqui da Basílica. Bacana, muito bem. Padre, o evangelho de hoje usa a imagem da semente, uma imagem bem simples, né? Para nos ensinar uma lição muito valiosa. A semente lançada na terra e que vai produzir muitos frutos. E ao mesmo tempo o evangelho fala do mistério do reino. O reino de Deus é um mistério para nós, que devemos acreditar em Deus, não em nós mesmos. A nossa vida, o nosso coração lançado na terra, Deus faz multiplicar bênçãos sobre nós, nossa vida, em todos os momentos, em tudo aquilo que a gente pede. Mas é um mistério. A gente deve entender a nossa vida como essa sementinha que cai na terra e o resto é com Deus. O resto é com Ele. Então a gente deve lançar nossa semente para o reino. Ao mesmo tempo que a nossa vida é uma semente, o reino também é uma semente, que o reino vai crescendo em nós, à medida que nós confiamos em Deus e as coisas vão acontecendo. Então o evangelho hoje fala de semente, fala de semeador, fala de colheita, mas ao mesmo tempo fala de paciência e até de um processo pedagógico que fala o evangelho conforme vai crescer na planta. Essa parábola, ela fala que o agricultor, ele lança a semente e vai dormir, ou seja, confia, né? Confia. Ele tem certeza de que o pai vai cuidar ali, que aquela semente ela vai brotar, ela vai germinar. Ele já preparou a terra antes também, né? Mas eu nunca vi alguém que lançasse a semente hoje à noite, acordasse amanhã com a fruta já no pé, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então a pessoa tem que lançar a semente e esperar. O grande problema é que nós lançamos a semente hoje, a gente vai na igreja, pede o Divino Pai Eterno hoje, e amanhã de manhã a gente já quer que aquela graça tenha acontecido. Passou a vida inteira brigando, aí pediu um perdão agora, e amanhã já quer que a pessoa esteja totalmente diferente, descartável, com o rosto bom, sorrindo. Não é assim, tudo é processo na vida, não é mesmo? E o evangelho fala assim, lança semente, ela vai crescendo, dá folhas, forma espiga, ou seja, tudo é uma dinâmica de crescimento, de tempo, de maturação. Então, é preciso madurar, é preciso crescer, é preciso o tempo certo da colheita. Aí sim, é o tempo do Senhor, é o tempo do reino. Nossa vida é assim, a nossa caminhada de fé é assim, as nossas amizades e relacionamentos são assim. Tudo isso o evangelho nos ensina a viver com paciência e com tempo, deixando Deus agir em nós. Passa por um amadurecimento, então, né? Que a gente precisa ter essa sabedoria para esperar, porque hoje a gente não quer esperar nada. Não quer esperar. A gente está com pressa. Estamos no mundo do instantâneo, no mundo do celular, no mundo do plástico. O plástico não se diz só de material plástico, mas do descartável. Estamos no mundo do descartável. Então, se a sua amizade não me serve, eu deixo para lá e arrumo outra amizade. Se o meu relacionamento, o namoro, não dá mais certo, eu deixo aquele namoro e parto para outro namoro. Se o meu filho me dá problema, eu deixo ele para lá, ou minha filha, né, deixo ele lá com os problemas dele, até dou um sustento, mas né, faço o básico ali, deixo para lá e vou começar a vida, vou ter amizade com outras pessoas. Mas a vida não é assim.
A vida não é assim, o reino de Deus não é assim. Para alcançar as coisas, a gente quer ser de Deus, então sejamos, realmente, deixemos ser cuidados por Ele. As coisas de Deus não é assim, a vida não é assim. Nós devemos plantar e regar e adubar e esperar o momento certo da colheita. A pessoa entende o mistério da vida na medida que ela vê lá na frente os seus filhos, os seus netos, os seus projetos dando certo, muitos que não deram certo, né? Ao longo da vida, alguns vão dar certo e outros não vão dar certo. Você lança semente na terra, a não ser que seja uma coisa muito mecanizada, que hoje em dia, né, a margem de erro é muito pouca, por causa da ciência, né? Da ciência. Mas antes ele lançava semente, um pé nascia, outro pé não dava nada, outro o bicho comia, outro vinha a lagarta, enfim. Né? Antigamente tinha todos os processos. A pessoa lançava a semente esperando colher 100 espigas, no final colher 30, 50, 60. Hoje, com a mecanização, com a indústria da lavoura, é mais fácil. Mas não estamos falando de lavoura, estamos falando de reino. Então, o reino é assim, a gente planta e espera o tempo de Deus e do modo como Deus quer que ele aconteça. Perfeito. Ele vai dizer assim, ó, a semente germina e cresce e o homem não sabe como. Essa frase, ela revela muito pra gente sobre a ação misteriosa de Deus na nossa vida, né? Como é que Deus vai agir, né? A gente não sabe. Será que ele vai aceitar o nosso dom? Será que ele vai aceitar o nosso gesto ou não? Ele pode recusar também, né? A gente pode, como o profeta, colocar no altar do Senhor e o Senhor não aceitar como oferta do holocausto. Ele pode dizer assim, não, traga outra oferta, que essa aqui eu não quero. Às vezes o nosso coração azedo, né, a nossa vida amarga, o nosso desejo de posse, a gente apresenta a Deus e Deus fala assim, opa, calma aí, esse daí não. Você lembra aquela história dos filhos de Jessé? Quando o Senhor mandou Samuel escolher ali um deles para ser rei, aí ele chegou na casa de Jessé, Samuel chegou lá para escolher um dos reis, porque Saul estava muito bravo, Saul estava muito... O povo não queria mais, Deus não queria mais Saul como rei. Escolhe outro rei para o povo. E aí Samuel foi na casa de Jessé, ele tinha 7 filhos. Aí Jessé trouxe logo o mais forte, o bonitão, né, bombadão, assim, forte. Aí o Senhor foi na cabeça de Samuel, não é esse não, quer esse não, recusou. Aí Jessé trouxe o outro menos forte, foi trazendo pela escadinha, os melhores, os inteligentes, sabe, foi trazendo. E o Senhor foi falando no ouvido de Samuel, também não, recusou 7. E aí o Samuel falou assim, rapaz, mas você tem certeza que trouxe os filhos todos? Porque o Senhor está me dizendo que não é nenhum desses não, e é da sua casa. Fala, tem um moleque lá no campo, lá, ajudando os cabritos lá, mas ele não vinha, de menor lá, 17 anos, 16 anos, traz esse moleque aqui. Aí ele trouxe, era Davi. A hora que eu olhou para Davi, a voz do Senhor, na cabeça, é esse que eu quero, esse ruivo de belos olhos, esse menino franzino, fraco, é esse que eu vou... Unge-o, falou a voz do Senhor, falou na cabeça de Samuel, unja, ele derramou um chifre de óleo na cabeça de Davi e ungiu ele. Deus pode não querer o que você acha que é bom, o que você acha que é melhor, o que você acha que é agradável, mas você está achando que é agradável. E aí a leitura fala, Deus não olha com os olhos humanos, ele não é assim como a gente, ele não pensa as coisas como nós pensamos. Então Deus não aceitou e aceitou aquele menor, o franzino, aquele que era rejeitado pelo próprio pai. Até o pai quis trazê-lo, né? Mas o Senhor, Deus, escolhe aquele que ele quer, quando ele quer. Então as nossas ofertas, Rodolfo, às vezes a gente, nossa, eu faço um biscoito gostoso, levo a Deus. Eu não sei se Deus come biscoito, mas a gente leva. E ele pode falar, não quero, traga outra coisa. E a gente tem que ter sabedoria também para continuar, não desistir, né? Continuar ali oferecendo aquilo que a gente tem de melhor, porque a gente não sabe, mas a gente tem a oportunidade, né, de tentar agradar a Deus com os nossos gestos, com as nossas ofertas. O Rodolfo está doido para falar um trailer aí, falei. A dúvida é saber, assim, como a gente sabe o que Deus quer, entendeu? Quando as coisas começam a não dar tão certo como a gente gostaria. Na vida profissional, você vai lá, trabalha, esforça, mas o treino não está dando certo. Você tenta de um jeito, não está dando certo. Fica dando cabeçada. Dando cabeçada. Você está insistindo naquilo, está entendendo? Está insistindo naquela casa, está insistindo naquele trabalho, está insistindo
E até nos relacionamentos. É uma brigaiada, você vive ali discutindo, batendo boca e tal, reza, pede a Deus por uma mudança e você tenta. Não estou falando para ninguém mudar relacionamento aí, não. Tem que acreditar na confiança de Deus, no tempo de Deus. Mas tem situações que já fogem ao nosso controle, você está entendendo? E aí Deus mostra para a gente que não é aquilo, na vida profissional, por exemplo. Você vai tentar lá, às vezes o Senhor quer você no outro caminho, de outra forma, talvez muito mais simples que você pensava, mas que vai dar muito mais frutos, né? Vai dar muito mais frutos. Então você começa, lança semente, vai, coloca o seu coração, se esforça. Viu que você fez o possível e o impossível. Não está dando certo? Não fique nervoso, tranquilize o seu coração. Tranquilize o seu coração, reze, ore e peça a luz que o Senhor vai te encaminhar por outras veredas, por outros caminhos, que você vai produzir muitos e muitos frutos. Que a gente acha que a gente sabe qual que é o melhor caminho, né? A gente acha. A gente quer ser Deus, né? A gente acha, não estamos... Então é isso, é o instantâneo. A gente acha que é agora e que eu tenho que falar e ter... Na minha vida religiosa, na vida de quem é vocacionado, às vezes a pessoa fica com medo de... Fala, gente, faça o processo vocacional, jovem. Faça você, moça, jovem. Deus lá na frente vai te mostrar se é ou não. Aí as pessoas entram, se apaixonam, gostam da vida religiosa, né? Mas muita gente deixa de seguir a vida religiosa por medo de entrar, né? Deixa de casar com alguém que ama por medo de casar. Gente, confia no Senhor, você está aí do outro lado, confia. Uma vez uma amiga minha, a filha de uma amiga minha queria casar, uma moça de igreja, um rapaz também, eles, um casal bacana, namoravam há muitos anos, mas ela tinha esse medo do casamento, por quê? Porque o processo do casamento dos pais não tinha dado certo, então ela tinha um trauma de casamento. E aí eu fiz algumas conversas com ela, com ele, e eles se casaram. Estão felizes até hoje, tem as crianças, tem mais de 10 anos já. Isso demonstra que às vezes os traumas da gente é para ser vencidos com oração, com fé em Deus. Muito bem. Vamos cantar, Rodolfo? Vamos lá. Qual que você preparou aí pra gente? Ó, seguindo um pouco a linha do raciocínio do padre, uma música do Vida Reluz também, que fala muito disso. Valmir Alencar. Vamos ouvir, então. Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. Mas se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Só não é capaz de deixar de te amar. Daria tudo, até a vida por ti, como Jesus deu a vida por nós, né? Então essa mensagem do Valmir Alencar é linda e é verdadeira, é uma teologia para toda a juventude, para toda a igreja. E que amor radical, né? Deus é capaz de trocar reinos por ti. Aí a gente pensa no quanto a gente é pequenininho, né? Que amor grande é esse desse Deus. O amor de Deus é maravilhoso, imensurável, não tem medida. Não tem medida. E às vezes a gente não é capaz de perceber, porque como traz o evangelho de hoje,
A semente, ela brota ali de forma silenciosa. E a gente, às vezes, não consegue ver. Mas a semente está ali brotando, ela está germinando. E a gente, às vezes, acha que Deus não está agindo porque a gente não está ouvindo barulho. Temos que silenciar a nossa voz. Oração não quer dizer falatório, não é palavreado, não é falatório. Rezar, orar é ouvir a Deus. Se você estiver falando muito e ouvindo pouco, cale a sua boca. Cale a boca. Pare de achar que rezar, orar, é ficar com palavreado demais. Silencie. Vai para um canto da sua casa, do seu trabalho, da sua fazenda, do seu quintal. Faz silêncio. Ouça a voz de Deus. Ouça uma canção como essa que o Rodolfo está cantando aí. Silencie o teu coração. Leia um trecho da Sagrada Escritura. Só um trecho, não leia a Bíblia inteira não. Um trecho e deixa Deus falar. Leia o Evangelho do dia, que seja. E silencie, para que Deus possa falar, você tem que silenciar. Silenciar para deixar a palavra de Deus. Entre numa igreja que você conheça aí, uma capela, uma igreja, faz silêncio ali por 1 hora. Né, Rodolfo? É tão lindo, o pessoal entra aqui no santuário, lá na igreja matriz, senta ali, por sentar e deixa Deus falar. Contempla, né? Contempla. Contemplação, você diante do Santíssimo. E simplesmente só contemplar já é uma oração. É isso aí, porque senão a gente fica querendo demais que a semente cresce. Sabe o que acontece com a pessoa que planta mandioca e é ansiosa? Ela arranca a mandioca, ela desse tamanho mesmo. Acontecia comigo lá no começo, como eu sei, da chácara dos amigos, não, que a gente plantou mandioca lá. Eu ia lá, e havia aquela avrona grande assim de fora, e falava, já tá boa. Aí puxava, tá bichinha fininha, servia pra nada. Se você arranca antes da hora, não vai servir pra nada, você tem que jogar fora. Tem que esperar o tempo certo. Às vezes a árvore por fora tá frondosa, mas não é aí no tempo dela. E o tempo certo não é nosso. Não é nosso. Às vezes o pé de manga tá grandão, mas não deu manga. Não é este ano ainda. Ou você planta goiaba, o pé de goiaba tem 3 anos no quintal, a minha amiga falou, padre, e nunca deu uma goiaba, vou arrancar esse pé de goiaba. Você plantou e tem 3 anos, né? Eu falei, então espera que goiaba começa a dar a partir do 5º. Aí mesmo, Aí foi deixando agora, já tá colhendo goiaba. Então a gente quer arrancar coisa fora da hora e Deus está agindo conforme a natureza manda, conforme o reino manda.